Olá pessoal, hoje eu quero trazer para vocês aqui o meu relato de parto domiciliar planejado, que já era para eu ter gravado faz um bom tempo, mas só agora que eu tô conseguindo fazer esse vídeo. Eu tentei assim pensar em uma forma de falar mais resumidamente possível, para que venha ajudar as mamães de primeira viagem aí com algumas informações importantes sobre o meu parto e que com certeza vai agregar aí para vocês que estão pesquisando um pouco sobre como é um parto normal, tá? Então eu vou começar a falar sobre o dia 26 de setembro de 2021, então já fazem 4 meses, minha bebê já tá com 4 meses. Então no dia 26 de setembro de 2021, eu estava assim fazendo as coisas de forma muito normal, porém eu senti que naquele dia eu estava bem mais cansada e eu estava sentindo bastante incômodo na parte de baixo, na pelve, bastante pressão e um peso bem incômodo ali. Eu sei que normalmente a partir de umas 35 semanas, né, de gestação, até mesmo antes, as mulheres já começam a se sentir mais cansadas mesmo, isso é normal na gestação, no final da gestação, no último trimestre, é normal a mulher se sentir mais cansada. Porém, especificamente nesse dia, eu tava com aquela sensação assim, sabe quando parece que você tá subindo uma rua bem íngreme e tá chegando no fim e você tá bem exausta? Então era essa mais ou menos a sensação que eu tava tendo naquele dia. Como se eu estivesse já no fim da caminhada e eu já tava muito cansada. E aí eu fiz tudo normalmente, como eu disse. Eu fui pra igreja, fiz meus afazeres em casa. E na igreja à noite eu já tava sentindo bastante dor ao ficar sentada no banco. Assim, eu tava sentindo muita dor na parte da lombar. Enfim, e tava bem intenso. Fui pra casa, né, depois do culto. E aí, por volta de meia-noite e meia, eu comecei a sentir bastante contração de treinamento. Eu fiz um vídeo onde eu falo dos sintomas de 37 semanas. E então, desde as 36 semanas, eu já comecei a sentir bastante contrações de treinamento. E então, pra mim era normal naquele dia eu estar sentindo também, porque eu já vinha sentindo isso há um bom tempo atrás, né? E aí o que aconteceu é que meia-noite e meia então começou a ter bastante contração de treinamento. Eu tentei dormir, né? Porque eu pensei que ia passar, como das outras vezes passaram. Porém, por volta de umas 2 da manhã eu comecei a perder líquido. Tanto que de início eu pensei que eu estivesse fazendo xixi. Porque não foi muito, né, líquido. Eu comecei a sentir sair um líquido. Então, pra mim, talvez fosse ali vontade de fazer xixi, eu não consegui segurar, que também acontece no final da gestação, de muitas vezes a gente não conseguir segurar o xixi. E aí eu fui no banheiro e percebi uma coloração diferente no xixi. Mas ainda assim eu estava meio em dúvida se era bolsa ou não, né? Coloquei absorvente e voltei a deitar. Então fica uma dica aí, se começar a perder líquido, é legal colocar absorvente para você poder saber mais ou menos se tá saindo com alguma cor diferente e também conseguir ter a percepção do cheiro. E aí eu coloquei absorvente e voltei a deitar, e aí conforme vinha as contrações começou a sair mais líquido. Quando eu voltei para ver no banheiro, eu vi que tinha saído o tampão mucoso. Eu vou deixar uma foto aqui que eu guardei, porque muitas mulheres eu tinha essa dúvida de como era o tampão mucoso, e eu vou deixar aqui pra curiosidade. E aí comecei a perder o tampão, né? E quando eu senti o cheiro, também tinha um cheiro de cândida. E falam que realmente quando a bolsa tá estourando, tem um cheiro de cândida. Foi quando eu mandei mensagem para as enfermeiras que assistiriam o meu parto
e mandei a foto, né, do tampão mucoso, enfim, falei do que eu tava sentindo. E também por volta das 2h20 da manhã, eu comecei já a anotar as contrações. Vou deixar a foto também do aplicativo que eu usei para fazer as anotações das contrações. E as minhas contrações eram muito próximas uma da outra e tinham uma duração um pouco grande, assim, pra mim era um pouco grande. Porque normalmente as mulheres dizem que quando antes de entrar em trabalho de parto, né? Antes de entrar em trabalho de parto, quando começa a ter as contrações, normalmente elas são mais distantes uma da outra, né? Tem mulher que fala assim, de 30 em 30 minutos, de 15 em 15 minutos, e vai diminuindo gradativamente para depois ficar assim, bem uma próximas da outra. E as minhas já eram muito próximas uma da outra. Então foi bem diferente nesse sentido. Só que eu não tava com muita dor. Então essas contrações de treinamento eram incômodas, mas não eram assim uma dor de que eu não conseguia pensar. Não, eu conseguia andar, enfim, ficar deitada. Não era algo que tava muito incômoda, porém tava bem próximas uma da outra. E aí as enfermeiras falaram que realmente, pelas minhas descrições ali, era realmente a bolsa que estava estourando e que elas iriam se direcionar à minha casa, e elas chegaram por volta das 5 da manhã. Então eu mandei a mensagem 2h20, elas se prepararam e chegaram às 5 da manhã na minha casa. E a partir daí elas fizeram analisaram, né, o absorvente para ver como que tava, enfim. E aí elas falaram que, como a bolsa tava estourando, né? Na verdade, não foi aquele ploque de sair aquela aguaceira, tá? Eu tava perdendo o líquido aos poucos. E elas disseram que tinha um prazo, né? Que eu teria que entrar em trabalho de parto dentro de 24 horas. Então foi assim que aconteceu o início. Quando elas chegaram, a gente fez alguns exercícios, que eu vou deixar as fotos também, que se chama Spinning Babies. Se vocês tiverem interesse de pesquisar, bem interessante. O Spinning Babies você pode fazer durante a gestação também, que ajuda a encaixar melhor, ao bebê descer melhor na pelve. É bem interessante o Spinning Babies. Então a gente começou a fazer alguns exercícios e elas me orientaram, bom, você vai descansar, porque eu já tava sem dormir, desde a meia-noite já não dormi. Porque a ansiedade, essas coisas, tendem a descansar, mas não tava conseguindo. E aí elas falaram, vai descansar, porque quando entrar em trabalho de parto vai ser bem cansativo. Então eu fiz isso, eu descansei e eu fiquei revezando entre descanso e exercícios. Então eu até consegui de início dar algumas cochiladas, mas depois, por volta de umas 11 horas da manhã, as contrações começaram a ficar mais doloridas. E aí eu já não conseguia mais dormir, sabe? E aí eu almocei, meio-dia, eu almocei maravilhosamente bem. Não me empanturrei, porque eu não conseguia mais também me empanturrar, mas almocei bem. E aí, depois de meio-dia, foi quando as dores ficaram um pouco mais chatinhas e quando vinha a contração, eu tinha que me concentrar mais. E aí, não sei se vocês sabem, mas no parto domiciliar, ele tem essa questão de ser mais humanizado, no sentido de que tudo que for feito, assim, é mais de acordo com o que a mulher deseja, com o que ela planejou, com o que ela quer. Então, no caso, elas não fazem o exame de toque, se você não quiser. Mas eu pedi para fazer porque eu queria muito saber se eu estava evoluindo. Eu tinha muita preocupação, né, de estar muitas horas ali sentindo as contrações e não estar dilatando. Né? Eu tinha muito isso na minha cabeça. Então, eu pedi para fazer o exame de toque, que foi por volta depois do almoço. Eu não vou saber exatamente o horário. E aí eu fiquei surpresa, porque
eu já estava com 7 centímetros de dilatação. Foi maravilhoso saber disso naquele momento, porque eu tinha conseguido chegar até 7 centímetros de dilatação sem sentir muita dor. Então foi muito bom eu saber disso. E aí eu fiquei super animada, pensei, nossa, vai ser super rápido então, né? Só que a gente não sabe, né, como vai ser as coisas. E aí, quando foi chegando por volta das 6 horas da tarde, 6h30, mais ou menos, 7 horas da noite. 6 horas da noite, né? Na verdade. Eu fiquei ali em dúvida, porque as dores não estavam aumentando, não estavam assim, ficando mais intensas. Então comecei a ficar bem preocupada com isso. E aí eu pedi de novo para fazer o exame de toque, porque eu queria saber se tinha saído do 7. E aí quando ela fez o toque de novo, ela falou assim, olha, tá de 7 para 8. Então aí eu fiquei desanimada, porque eu pensei assim, eu passei já horas e não tá nem 8 de verdade, tá de 7 para 8. E aí ela pegou e falou assim, bom, se você quiser, a bolsa não terminou de estourar completamente, a cabecinha do bebê tá bem encaixado, então a cabecinha da minha filha tava bem encaixada já. E ela disse assim, eu posso terminar de estourar a bolsa, não corre risco de prolapso de cordão. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas é quando normalmente acontece, fazem no hospital, né, de estourarem a bolsa de forma artificial, quando o bebê ainda nem desceu direito, né, não tá muito bem encaixado, e aí o cordão umbilical ele sai primeiro, e quando a criança vem em seguida, a criança pressiona o cordão umbilical e aí ela não consegue mais ter o oxigênio para respirar, tá? Porque ela respira através do cordão umbilical. Então isso se chama prolapso de cordão. Então ela disse que não tinha um risco de prolapso de cordão, tinha um risco, né, acredito que é infecção que fala, né, quando a bolsa já estourou, corre o risco de algum tipo de infecção, enfim, porque está desprotegido. Então eu sabia desse risco, mas eu preferi que ela terminasse de estourar a bolsa, porque eu não queria que demorasse muito. Eu acho que uma das coisas que bloquearam minha mente foi essa questão de eu pensar que iria demorar muito, né? Eu não queria que demorasse muito tempo, eu tinha isso na minha cabeça, não sei porquê, mas primeiro filho é assim mesmo, né? A gente tem alguns medos, alguns receios. Então eu aceitei, eu pedi, na verdade, e aí ela terminou de estourar a bolsa. E quando estourou a bolsa, de fato, foi assim, uma dor bem diferente. Começou a doer muito intensamente. Então a partir daí, eu já não pensava muito bem, não. Eu comecei a entrar de fato na partolândia. Né? Eu já estava em trabalho de parto, porque a partir de 6 centímetros de dilatação já é considerado trabalho de parto. E aí, pra mim, ali foi um divisor de águas, porque eu já não conseguia mais raciocinar muito bem. E todo aquele controle, né, de você respirar e tal, eu já não tinha mais naquele momento. E aí, a partir dali, foi aquela coisa de não saber onde ficar. Eu tentava ficar na cama, tentava ficar no chuveiro, tentava ficar de 4 apoios, tentava ficar apoiada em alguém, e tudo era bem intenso, muito difícil. Eu não me sentia confortável em quase nenhuma posição. Isso foi uma coisa que pegou muito pra mim. Eu não consegui ter uma posição no qual eu conseguisse aliviar um pouco mais minha dor. E uma das coisas que foi bem diferente pra mim é que eu não queria que ninguém ficasse fazendo massagem em mim. No momento das contrações, era como se eu sentisse que intensificava mais a minha dor. Então eu não queria que ninguém ficasse relando em mim. Eu só queria ficar apoiada nas pessoas. Era só isso que eu fazia. Eu ficava muito apoiada no meu marido e pedia a todo instante para que ele não saísse de perto de mim, porque eu queria alguém para ficar segurando, porque eu não estava aguentando. Por exemplo, eu não aguentava ficar em pé. Então, se eu precisasse assim ir pro chuveiro,
eu precisava de alguém para ficar ali comigo, para eu ficar segurando na pessoa. Foi bem difícil isso. Eu não imaginava que eu não iria ter força para ficar em pé, porque era uma posição que eu tinha muita consciência de que era a posição mais confortável, né? Ficar em pé. Confortável assim, no sentido de que é mais fácil para o bebê descer, né? Fazer a rotação. Tem posições que ajudam mais, né? Nessa descida. Então, eu não consegui ficar na água. Foi uma coisa assim que eu pensei que eu fosse ficar mais confortável na água e foi muito ruim, porque eu não sei, eu sentia frio na água, por mais que a água estivesse na temperatura boa. Eu comecei a relaxar muito dentro da água e aí parecia que eu mais cochilava do que ficava acordada. Eu tinha a sensação que eu tava dormindo horas e eu ficava perguntando pras enfermeiras se eu tava dormindo e elas falavam, não, você não tá dormindo, você tá indo super bem. E eu pensando que eu tava dormindo, mas não tava dando pequenos cochilos, né? E dizem que isso é super normal quando você entra no momento do expulsivo, né? O seu corpo meio que relaxa, parece que quando você vai entrar no expulsivo, seu corpo meio que dá aquela baixada assim de hormônios e aí você acorda já com força. É incrível isso e é real. Acontece mesmo, gente. Então foi assim que aconteceu. O expulsivo foi o momento mais difícil pra mim, porque eu não encontrava posições pra ficar. E aí, por fim, me orientaram a ficar na banqueta. Vou deixar uma foto também da banqueta aqui. E, gente, a banqueta pra mim foi importante porque meu marido ficou atrás, então ele era um apoio pra mim, né? E também eu não precisava fazer força nas minhas pernas porque eu estava sentada. Porém, eu tenho a percepção de que a banqueta judiou muito. Depois eu fiquei com muita dor na região do cóccix, né? Na região da bunda. Eu fiquei com muita dor nessa região. E eu sei que foi por causa da banqueta. E enfim, mas foi o que tinha naquele momento para eu conseguir fazer, né, a força necessária. E infelizmente eu não consegui fazer assim força nos momentos que precisava, né, no momento certo. Eu fiquei num desespero de não demorar. Não sei porque eu tinha tanto nessa cabeça que eu não queria que demorasse muito, que eu ficava fazendo força às vezes em momentos que não era pra fazer, tá? Então isso não foi bom pra mim, porque eu acho que judiou muito do meu corpo e deixou meu corpo muito dolorido. Então, pra eu conseguir que terminasse aquele expulsivo, que tava pra mim, tava demorando muito, mas no fim das contas não foi tão demorado, mas na minha cabeça tava sendo, eu tive ali um momento que eu falei assim, eu preciso sair dessa banqueta, me ajudem a levantar, e eu levantei e eu fui pra beira da minha cama, coloquei os meus braços assim, debrucei, né, na minha cama, então fiquei meio que de 4 apoios ali, porque minha cama é alta, né, é box, é bem alta, então fiquei meio que debruçada, e eu já tava sentindo a cabeça da minha filha no meio das minhas pernas. Eu falei assim, eu preciso que saia daqui, porque eu tô sentindo a cabeça no meio, parada, né? No meio das minhas pernas e tem que sair. E foi quando eu debrucei na minha cama e fiz, acredito que umas 3 forças. E ela saiu. Gente, depois que saiu a cabeça, a sensação foi de total alívio. Foi um alívio muito grande. E depois foi fácil. Depois que saiu a cabeça, eu não senti mais nada do resto. E então foi isso. Meu trabalho de parto, eu acredito que por ter sido a primeira, não foi tão difícil. Foi um parto tranquilo. Poderia ter sido mais, porque eu tinha isso muito na minha cabeça, de medo, né, de demorar muito, e acabou que a minha filha nasceu no dia 27, né, eu tinha dito que começou no dia 26, meia-noite, não começou no dia 26, né, começou no dia 27 mesmo, meia-noite,
e meio, comecei a sentir as contrações de treinamento, mas o trabalho de parto começou aí por volta de talvez 1h da tarde, que foi quando eu tava já com 7 centímetros de dilatação, e minha filha nasceu no mesmo dia, no dia 27 às 23h45, quase nasceu no dia 28. Então, foi isso, gente. Eu tentei compartilhar aqui o máximo de detalhes possível. Espero que ajude vocês, mamães de primeira viagem. Foi um parto seguro, foi um parto planejado e correu tudo bem, graças a Deus. Minha filha nasceu com muita saúde e minha recuperação também foi bem tranquila, não foi nada muito terrível, foi tranquilo. E depois eu faço um outro vídeo falando sobre minha recuperação para deixar aí de orientação para as mamães, algumas dicas que se eu tiver um segundo filho já vou ter uma consciência melhor sobre o pós-parto, de como é. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e deixem as suas dúvidas ou algum tema que vocês queiram saber melhor, que eu posso estar trazendo mais assuntos sobre isso para vocês, tá? Beijinhos, obrigado por terem assistido esse vídeo, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e para que ele possa chegar a mais pessoas. Beijinhos, fiquem com Deus, tchau, tchau.